E aí, como é que está o tempo na sua quebrada? Por aqui o tempo virou. No último mês de janeiro, deslizamentos de terra e enchentes atingiram diversos municípios do estado de São Paulo, no interior e na região metropolitana da capital. O município de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, foi um dos locais mais atingidos. Um deslizamento de terras em região de morro deixou 18 mortos e milhares de desabrigados após chuvas intensas. Pesquisa do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, aponta que o aumento da temperatura média do planeta acima de 1,5 graus irá intensificar os deslizamentos e inundações em 3 regiões: o litoral do Nordeste, o Sul e o Sudeste. São as regiões mais densamente povoadas do Brasil, com maior infraestrutura urbana e econômica do país. Diante das desigualdades sociais e raciais, fica a questão de como governos, sociedade civil, movimentos sociais e um novo modelo de desenvolvimento econômico podem reverter esse cenário. E aí, como é que está o tempo na sua quebrada? Por aqui o tempo virou. O Tempo Virou é uma colaboração entre a TVT e a Agência Alma Preta de Jornalismo. Nós vamos discutir aqui os impactos das mudanças climáticas no cotidiano da população, no contexto rural e urbano, na cidade e no campo. Sempre com um convidado, uma convidada especial e uma reportagem. Nós temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube do Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aqui embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, convidamos Thaís Santos, que é química e doutoranda em bioenergia, educadora popular, cofundadora da comunidade cultural Quilombaque e coordenadora de núcleo da Uniafro Brasil, vulgo Tata. Salve, Tata! Thaís Santos. Satisfação. Oi, satisfação é minha, Douglas. Que bom, que incrível te trazer aqui, nega, te encontrar aqui. Satisfação. Obrigada. Olha, vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Thaís e da Quilombaque na reportagem agora. Eu sou Thaís, Tata. Nós estamos na zona noroeste de São Paulo, Perus, na comunidade cultural Quilombaque. Quilombaque é um balaio cultural. Então, a gente tem desde jongo, capoeira, percussão, rock, rap, punk. São inúmeras as ações que compõem a Quilombaque, tanto na educação popular, como é o curso pré-universitário, como na formação de direitos humanos e como também nas ações integradas e associadas às urgências climáticas e o pensamento que deve ser voltado e direcionado para o meio ambiente hoje, né? Então, nosso espaço é sustentável e pensamos isso desde o início, a permacultura, a agroecologia e todos os nossos direcionamentos são intencionados para que uma pessoa que não saiba, não tenha visto esse conceito, quando chegue aqui, tenha proximidade e faça valer no seu dia a dia também. Então, a reciclagem, o plantio de hortas, o cuidado com o quintal, assim como a gente tem um pensamento de família estendida, né? O pensamento de África, de que uma criança é responsabilidade de uma aldeia inteira, é responsabilidade nossa trazer para essa juventude esse contato, esse convívio, esse quintal, esse chão que nos é negado hoje com a verticalização dos espaços e essa urgência do capitalismo em trabalhar mais e querer mais do nada. Então, pensar Quilombaque não é só arte. A arte pela arte, nunca não, como já dizia o Preto Góes. É a arte com contexto, é a arte com direcionamento, e muitos dos nossos direcionamentos são intencionados para esse bem viver, para esse pensar o lugar de outras maneiras, pensar o circular de uma maneira mais coletiva e integrada com o meio. Então, Tata, diz pra gente aí, o tempo virou? Virou, só que não foi por falta de aviso. Os povos tradicionais de quilombos, de aldeias, de florestas, já sabiam quando a indústria começou desenfreadamente a emitir gases de efeito estufa. Então, é sabido que a falta de respeito com o meio ambiente traria o ônus que estamos colhendo agora. Só que é um ônus que recai sobre uma população apenas. Então, a humanidade produz
o topo da pirâmide lucra com isso e a base sofre esse ônus, né? O que estamos vivendo agora, um capitalismo desenfreado, extrativista e excludente. Um capitalismo que suga do planeta sem se preocupar com o futuro. De novo, né, Tata? Quer dizer, são os mais ricos produzindo aquilo que pode destruir o planeta, mas num prazo mais imediato, quem está sofrendo é o povo mais pobre no planeta inteiro, né? Exatamente, exatamente. E a ciência avisou, os povos tradicionais já sabiam disso, Douglas, só que o lucro pesou, o capital sempre pesou muito mais a esse respeito. Então, queimar combustível fóssil e carvão, queimar combustíveis fósseis já é esperado um aquecimento. Então, é um aquecimento sem precedentes. Não temos como voltar atrás, precisamos estancar e parar nesse exato momento, parar de queimar combustíveis fósseis. Mas quem está comprometido com isso, de fato? É um desafio, porque isso significa parar o capital. Nós vamos falar disso aqui durante o nosso encontro. Conta pra gente um pouco mais dos seus trabalhos, que são relacionados às questões ambientais e a sua pesquisa em bioenergia. Conta pra gente. Certo. Bom, há 17 anos nós estamos na zona noroeste de São Paulo, Perus, Comunidade Cultural Quilombaque, apresentar, eu sou professora, você também, nós acreditamos na educação popular e a Quilombaque é um território educador, é apresentar não só para a juventude, mas para o entorno, as muitas formas de se viver o bem comum, saindo desse giro frenético e desenfreado que estamos, pensando em economias solidárias e circulares, pensando numa educação que apresente e forme um profissional capaz de fazer girar de uma outra maneira esse mundo. Você está fazendo um estudo muito interessante, é o seu doutorado. Isso. Pô, a Preta doutora daqui a pouco, é muita honra e muito orgulho. Conta pra gente como você chegou nessa parada de estudar bioenergia. Tá, vou contar a química. Tá. Como chegou a química para mim, porque pensar na ciência, a população preta associada à ciência, isso não é apresentado para nós no canal aberto, na escola, por exemplo. Enfim, pensar ciência, para mim, foi um desafio. Eu tive uma professora no 7º ano que questionou, falou, olha, você vai fazer ciência, mas você... E eu falei, sim, e aí eu quis, de fato, como um desafio, encarar esse desafio e fazer ciência. Então, a química chegou dentro de um cursinho pré-vestibular também, que tinha um cunho social, um cunho formativo de cidadania. E aí, na graduação, que foi bolsa, né? Fiz uma bolsa integral, o território estava sendo atravessado por uma polêmica que era o zoneamento do nosso território para a chegada de um novo aterro sanitário, um incinerador. E aí, durante 30 anos a gente recebeu 50% do lixo de São Paulo, do descarte de uma das principais capitais aí, né? Eles estavam fazendo uma usina de biogás. Então, eu queria entender o que era esse biogás, como que isso conversava com a comunidade, quais seriam as vantagens e desvantagens dessa usina de biogás no território. Então, eu fui muito por conta da usina de biogás que estava chegando no bairro, mas me aprofundei em outros assuntos, né? Eu fui mais para uma área de instrumentalização, trabalhei em alguns institutos de pesquisa. E aí, o doutorado é apresentado para mim também nessa área, também na área de bioenergia e de como a gente precisa mudar essa matriz energética urgentemente. Então, como tinha dito, não dá mais para pensar o planeta queimando combustível fóssil. Você tem que ter outras matrizes que sejam renováveis. E aí o meu doutorado é pensado nisso. São microalgas, é um estudo de microalgas,
pensar a biomassa como produtora de biocombustíveis, mas como minha parte é mais centrada na espectrometria de massa, é caracterização dessas microalgas que não são conhecidas no litoral paulista. Então, você tem pesquisas, você tem artigos publicados muito sobre o litoral da Europa, o litoral do Oriente, mas você não tem uma pesquisa dedicada ao nosso litoral brasileiro e o quão a gente tem de biodiversidade. Uma biodiversidade que a gente pode estar perdendo a qualquer momento por conta dessas urgências, dessas mudanças. Então, mapear isso e trazer isso à tona, não digo que a gente avance, porque é necessário um investimento na ciência para que os avanços sejam efetivos. Mas ter isso mapeado pode gerar a produção da outra geração, que sim, a gente está sentindo, a outra geração vai sentir muito mais, a outra muito mais. Então, produzir material para que eles consigam desenvolver uma cadeia aí que seja menos agressiva para o ambiente são os caminhos. Então, compreender, né? Exato. A gente vive um período que nós temos um governo que é contra a ciência. E você está dizendo da super importância em se investir, né? Em ciência, justamente para a gente poder compreender os problemas e lutar contra eles, superá-los, né? A comunidade cultural Quilombaque, que fica na região noroeste de São Paulo, é uma região considerada pela Unesco como reserva da biosfera do Cinturão Verde, que garante o equilíbrio da temperatura e torna a vida em São Paulo possível, agora e no futuro, tem sido alvo de muitos ataques também, né? Qual a importância desse território para a cidade? Douglas, todas as periferias estão sendo atacadas e é um ataque do capital, pensando na especulação imobiliária, pensando na verticalização e pensando nessa política de higienizar os territórios. Isso está posto para a gente há muito, já conversou sobre isso em alguns momentos, né? Mas, principalmente a Zona Sul, que tem uma grande reserva, e lá na Noroeste, que nós temos a Serra da Cantareira, tem o Parque Anhanguera, que é o maior parque de São Paulo, quando se compara com o Ibirapuera, não tem nem precedentes aí. Você tem uma insistência da especulação imobiliária nessa região. O movimento social é bem forte com relação a isso. Os povos originários que estão no Pico do Jaraguá, as tecoas dos Guarani e Mimbira, são guardiões dali e não deixam que isso avance. A gente tem lutas já de alguns anos com relação à especulação imobiliária no nosso território. E a gente está falando de condomínios, apartamentos de 50 metros, uma superpopulação ali chegando em condomínios com 50 torres, mas sem nenhuma estrutura para o bairro. A gente não tem avenida preparada para a chegada dessa galera. Enfim, pensar o setor imobiliário, a construção civil em detrimento às outras, a estrutura de um bairro que não consegue suportar. Para garantir até uma vida de qualidade para as pessoas que eventualmente vão morar por ali. É um problema que você está relatando, falando da situação específica, né, de São Paulo, mas isso se reproduz pelo país inteiro, esse tipo de especulação nas periferias, ainda mais onde tem reserva ambiental, né? Exato. Você acha, eu te perguntaria, quais são os desafios para a preservação dessas áreas de reserva e o desafio da conscientização da população em relação a esses problemas? Douglas, primeiro é que nós precisamos dos nossos políticos lá, das pessoas que de fato representem o povo e que estejam nessas zonas de decisão, né? nas mesas de decisões. Se essas pessoas estiverem lá e cientes do que está posto no território, a cobrança vai existir nesse sentido. Então, a especulação imobiliária está avançando, não é só em Peru, são em todas as periferias de grandes capitais. Você tem uma política de
descarte de pessoas e de moradias inteiras, bairros inteiros que são desocupados para a utilização desses terrenos sob para especulação imobiliária, para lucro desses empresários. Exatamente, exatamente. Então, agora, o risco maior, e aí você tem os lugares sendo mapeados de risco 1, risco 2, risco 3, risco 4, pensando na intensidade das chuvas. Então, nós estamos vivenciando isso, são chuvas torrenciais, isso já estava previsto, não só pela ciência, como disse, todos os povos, todos os saberes sabiam que isso ia acontecer, mas isso está sendo utilizado para retirar famílias inteiras desses lugares. Sim. E aí a retirada dessas pessoas ainda respaldada por uma política que é de maior exclusão, que são as políticas de aluguel. Se você paga R$400 para uma família sair de São Bernardo do Campo, numa região que sim, é uma região que tá num risco iminente, ela vai para onde, Douglas, com R$400? Nós vamos fazer uma rápida parada, não saia daí. No próximo bloco, vamos falar mais dos efeitos da crise climática nas periferias das grandes cidades. Estamos de volta com O Tempo Virou. Lembrando que o nosso programa está também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao nosso conteúdo do programa de hoje e todos os programas anteriores. Hoje aqui, no Tempo Virou, nós recebemos Thaís Santos, nossa querida amiga Tata. Salve, Tata, satisfação, está aqui com a gente. Ela é pesquisadora, educadora popular, integrante da Comunidade Cultural Quilombola e coordenadora também da UNEAF. Tata, é o seguinte, em janeiro desse ano, Franco da Rocha, aqui em São Paulo, sofreu com as enchentes, também com muitos desmoronamentos durante o período das fortes chuvas, né? Isso foi noticiado aí no país inteiro. Não aconteceu só em São Paulo, no país inteiro aconteceu esses problemas. Nós podemos atribuir essa tragédia específica aqui em São Paulo, a falta de políticas públicas de moradia, urbanização, e eu queria que você falasse um pouquinho da relação disso com o que a gente tem chamado de racismo ambiental. Sim, é a ausência de políticas públicas nesses territórios, é o completo descaso com as famílias que moram nesses territórios. Essas famílias só moram nesses territórios porque não houve uma política de reparação ao final do sistema que explorou o trabalho dos pretos e pretas que vieram sequestrados para cá. Não houve qualquer tipo de política de reparação. Essas famílias foram morar nas periferias ou se ficaram nos centros, foram expulsas do centro cada vez mais e mais e formaram as periferias, formaram os morros e favelas. E aí, hoje a gente tem cada vez mais isso, porque Francisco Morato, Franco da Rocha, são municípios vizinhos à Grande São Paulo, né? Você tem a cidade de São Paulo e aonde o trem chega são os municípios que atendem a Grande São Paulo. Não há investimento, não há qualquer tipo de política pública estruturando a chegada desses moradores lá. E a vida desses moradores nesses territórios que tem uma geografia muito específica. Nós dois assinamos um texto que foi publicado pela Folha de São Paulo, em que você coloca um exemplo muito prático e de fácil entendimento. A gente pode comparar com Franco da Rocha quando você fala aqui do Perdizes. Sim. Como é que a gente pode comparar as semelhanças e as diferenças, pensando Franco da Rocha e Perdizes, por exemplo? São morros, Douglas. A estrutura geológica desses dois lugares são muito próximas, são muito parecidas. Só que em Pinheiros você teve uma estrutura para receber, você tem políticas públicas, investimento naquela região, porque quem mora ali, quais são as empresas que estão naquele entorno. Então, você tem políticas públicas sendo implementadas ali, um recurso
que é do governo, que é nosso, é um orçamento da prefeitura sendo investido ali. E não em Franco da Rocha, Francisco Morato, Perus, que é o último bairro, eu tropeço, eu estou em Caieiras, é um outro município. Então, esses bairros das divisas e os municípios próximos, você não tem qualquer tipo de investimento, é um descaso tremendo. E não é a escolha do morador. E aí a gente tem uma fala, né, dessa pessoa que ainda está na cadeira de presidência hoje, e que diz que é a culpa, foi a família que escolheu estar lá. Ocupar esse território. Não é, a gente sabe que não. Eu acho que esse exemplo é muito pedagógico, porque quem anda pelas ruas do Perdizes e de Pinheiros, né, quando ando por ali, ando de carro, cara, é montanha-russa, você desce, depois sobe o morro, eu fico imaginando, e ninguém ali teme pela próxima chuva. Tem risco zero de que as casas vão desmoronar, de que a casa vai descer junto com o barro, ou seja, é uma geografia muito parecida com o bairro de periferia, que a gente sabe que na próxima chuva, casas vão rolar, famílias vão perder suas moradias e muita gente vai perder a vida. Exatamente, a gente não está falando só de alagamentos que você vai esperar e daqui a pouco estia a chuva e você tem a vazão da água indo para o ralo. A gente está falando de vidas. De vidas. Né? Então, são pessoas que estão morrendo aí nos territórios. Tata, você citou o presidente da República, sem falar o nome dele, então eu vou repetir você aqui, porque ele fez uma fala infeliz do nosso ponto de vista, mas normal do ponto de vista dele sobre a situação dos deslizamentos. Ele disse que é atribuída à falta de visão do futuro. Como é que a gente pode criar discussão e ações que mostrem que esses efeitos são também uma falta de visão e negligência do próprio modelo do estado de desenvolvimento atual? Então eu quero criar esse gancho para você falar do trabalho de educação popular, porque eu também defendo isso. Com educação, a gente consegue construir uma visão mais antenada, mais atenta a esses problemas, não é isso? Sim. Mas só que essa visão do futuro que ele cobra, né, e que ele repete, é a visão do futuro do Estado. É a visão do futuro do Estado. Não dessa família, não desse estudante que chega para a gente nos nossos núcleos, nas nossas cadeiras de educação popular. Essa cobrança desse menino para o futuro é saber o que o Estado está fazendo com o território dele. Então, a visão de futuro que ele tem que ter o meu lugar, o lugar que a minha família está, ele não está tendo, ele está sendo negligenciado pelo Estado, ele não está tendo investimento, mas os impostos são cobrados. O consumo está posto para todos nós. E, enfim, a visão de futuro que se cobra e que se fala é do Estado e é uma visão de futuro que é proposital. Não é uma visão. Eles sabem do que eles estão, o que eles querem com isso. Esse futuro que ele diz, ele é... A atuação do governo e as políticas condenam o futuro dessas pessoas todas. Exatamente. E ele sabe muito bem disso. Gente, a gente volta daqui a pouco para o nosso último bloco. Não sai daí, não. Estamos de volta com O Tempo Virou, programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e a sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. Eu estou aqui com Tata, Thaís Santos, nossa grande liderança da luta em defesa do meio ambiente e contra o racismo ambiental aqui em São Paulo. Você sabe, Tata, que um dos sonhos que eu tenho é ver a quebrada todinha, os barracos tudo, as casas tudo lá na quebrada, com os telhados meio a meio, né? Metade teto solar, metade telhado verde. Pode ter horta no telhado também? Não, pode. Né? Pode também? Uhum. Isso é louco. Aí fica bonito. Caramba, tem tanta coisa para conversar com você. Antes de ir embora, a gente já está no finalzinho, eu queria te perguntar o seguinte. A sua experiência na Conferência do Clima em 2021, que eu sei que você andou viajando. Fala para nós aí. Pois foi importante. Foi fundamental, eu não estive em Glasgow, você esteve, eu fui com Eliette Paraguaçu um pouquinho depois, uma semana depois, visitamos 2 países, França e Alemanha,
para denunciar o racismo ambiental no Brasil. A gente sabe que denunciar aqui, você dá um gritinho, mas quando a gente denuncia lá e as pessoas escutam e fazem com que esse grito se torne 10 vezes maior. Então, a propulsão, o nosso grito lá tem mais peso, tem mais coro do que no nosso próprio território. É sensacional. Você teve com o Eliette Paraguaçu em Paris, participou da Marcha do Clima em Paris e depois foi para a Alemanha, em Berlim. Munique também. E passou por Munique e depois Berlim, onde se juntou com a comitiva de quilombolas do Movimento Negro, da Coalizão Negra por Direitos, que esteve na conferência. Esse ano a gente vai de novo, né? Opa! Egito. Sentido e rumo ao Egito. Tata, muito obrigada. Foi maravilhosa essa aula que você deu pra gente aqui hoje. Axé, muito obrigada, viu? Obrigada para você também aí, que está nos acompanhando, aqui na TVT ou pelo YouTube. O conteúdo desse programa está disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilha com seus amigos, com a família, leva para cursinho popular. Ó, faz uma apresentação na rua, para a galera na quebrada, chama os vizinhos, faz aí uma apresentação no muro e tal. O importante é discutir crise climática, enfrentamento ao racismo ambiental. Esse foi o Tempo Virou. Grande abraço. A gente se encontra na próxima semana. Valeu!